Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, A Ira de Tobirama. Capítulo 41. Um arrepio percorreu suas espinhas. As pernas se recusaram a obedecer à ordem de correr para salvar suas vidas. No momento em que perceberam que os papéis que caíam do céu eram feitos de etiquetas explosivas, o acampamento de Sunagakure, antes silencioso, explodiu em caos. O barulho lá fora acordou os shinobi de Suna que dormiam. Irritados a princípio, eles olharam para as sentinelas que gritavam. No entanto, quando seus olhares seguiram a frenética indicação para o céu, suas expressões empalideceram. O grupo de Jounin que estava conversando momentos atrás agora estava congelado, com os olhos arregalados de descrença enquanto gritavam. O quê? Por que os shinobi de Konoha estão voando? Será que os ninjas de Iva estão ajudando-os? Retirada. Evacuem o acampamento imediatamente. Dispersem-se. É nossa única chance de sobreviver. Mesmo enquanto gritavam ordens, os Jounin não paravam. Cada um liderava pequenos grupos grog de shinobi de Suna numa tentativa desesperada de fuga. Mas eles poderiam realmente escapar? A quantidade de explosivos era impressionante, cobrindo todo o acampamento de Sunagakure como uma nuvem de tempestade sinistra. Nenhum pedaço do céu permaneceu intocado na visão do shinobi em pânico. Tobirama não era de economizar. Quando o daimyo da Terra do Fogo expressou seu fervoroso apoio à guerra e se ofereceu para cobrir todas as despesas, Tobirama se preparou para não poupar esforços. Etiquetas explosivas eram caras? Claro, mas custavam muito menos do que vidas. Para reduzir as baixas em Konoha, Tobirama estava disposto a gastar muito. Esta foi sua primeira batalha como Hokage. A vitória precisava ser rápida, decisiva e com o mínimo de perdas. O resultado? Mais de 1 milhão de etiquetas explosivas preparadas especialmente para esta campanha. A densa chuva de morte de papel caiu sob a força da gravidade, iluminando o acampamento de Sunagakure com uma explosão brilhante após a outra, como uma exibição macabra de fogos de artifício. O chiado das ignições, as chamas ofuscantes e os estrondos ensurdecedores consumiram o acampamento de Sunagakure. Bom, bum. As explosões implacáveis eram como martelos batendo no coração de cada shinobi de Suna. Para onde quer que olhassem, as explosões rasgavam o chão, deixando rachaduras profundas que se estendiam por centenas de metros. Cada selo carregava o poder do jutsu de liberação de fogo de um Jounin. Juntas, as detonações simultâneas rivalizavam com a famosa liberação de madeira de Tobirama em pura devastação. Árvores foram reduzidas a cinzas. Enormes rochas se desfizeram em pó. Até rios se dividiram, criando novos córregos em meio à agitação. O que antes era um acampamento agora era um mar de chamas. Gritos, lamentos, gritos agonizantes. E não era apenas este acampamento. Outros postos avançados de Sunagakure, localizados nos arredores da Terra do Vento, sofriam o mesmo cataclismo. O céu noturno, pintado com o brilho bruxuleante das explosões, lembrava a luz do dia. Ninguém sabia quando o bombardeio terminaria. Os que sobreviveram à primeira onda olhavam horrorizados para a cascata incessante de papéis que caía do alto. As chamas consumiam tudo, membros espalhados, poças de sangue e mais etiquetas caindo ameaçadoramente. Tudo o que eles conseguiam ver era fogo, destruição e desespero. O inimigo no céu estava fora de alcance deles. Uma crescente sensação de impotência tomou conta de cada shinobi de Suna. No centro de comando de Tio, aqui também choveram etiquetas explosivas. Felizmente, a maestria excepcional de Tio com marionetes proporcionou alguma defesa, abrigando uma parte do shinobi atrás dela. Seu rosto escureceu enquanto ela se esquivava das consequências de outra explosão. Olhando ao redor, seu olhar se deteve nos rostos retorcidos dos companheiros caídos. A raiva fervia dentro dela. Estreitando os olhos, Tio gritou, sua voz ecoando pelo campo de batalha. Usuários da liberação de vento, ataquem o céu com seu jutsu. Suas palavras foram um raio de esperança. Os shinobi sobreviventes entenderam rapidamente sua intenção. Se conseguissem provocar ventos fortes, os shinobi de Konoha não conseguiriam mirar as etiquetas com precisão. Liberação de vento, onda de vácuo. Liberação de vento, grande avanço. Liberação de vento, palma da vendaval. Uma série de rajadas poderosas surgiram, destruindo o caos. Os shinobi restantes de Suna fixaram seus olhares nos atacantes no ar, gritando desesperadamente em seus corações. Isso tem que funcionar. Mas eles não levaram em conta a previsão de Tobirama. Entre os shinobi de Konoha no ar estava Mighty Guy, um dos guarda-costas de confiança de Tobirama. Quando Guy viu a torrente de ataques de vento se aproximando, sua expressão ficou séria. Virando-se para os shinobi que mantinham a formação, ele disse gentilmente: "Você se saiu bem. Deixe o resto comigo, a fera verde de Konoha." E com isso, ele saltou do grupo, mergulhando direto em direção ao chão abaixo. Os shinobi atordoados atrás dele mal conseguiam acreditar. Ele era louco? Saltando daquela altura, ele não temia a morte? No chão, os shinobi de Sunagakure observavam incrédulos a figura de Guy avançando em sua direção. No ar, uma intensa onda de chakra irrompeu do corpo de Guy enquanto ele rugia. 8 portões. 7º portão, portão da maravilha. Aberto. Com um estrondo ensurdecedor, uma aura azul vibrante explodiu de seu corpo, cuja intensidade distorceu o ar ao redor dele. As veias saltavam em sua testa, suas pupilas desapareciam, deixando apenas o branco dos olhos, e seus cabelos disparavam para o alto como chamas. Ele era um deus da guerra descendo dos céus.
À medida que sua descida acelerava, Gai fechou as mãos em punhos, reunindo uma enorme quantidade de ar comprimido. Tigre diurno. Bum! Uma onda de choque de alta pressão, em forma de um tigre enorme, rasgou o ar. A força bruta dispersou os ventos que se aproximavam e rugiu em direção ao acampamento de Suna com ferocidade incontrolável. O recuo fez Gai voar de volta em direção aos seus aliados no ar, pousando em segurança. Abaixo, o colossal tigre aéreo descia, sua energia destrutiva destruindo tudo em seu caminho. Os shinobi de Tsunagakuri congelaram, sua vontade de resistir destruída pela aura avassaladora da besta verde. Alguns desabaram, paralisados de medo, enquanto o tigre avançava. Tio entra em ação. A expressão de Tio ficou séria no momento em que Gai liberou o portão da maravilha. E quando o tigre diurno apareceu, seu rosto endureceu como aço. Ela sabia, eles não sobreviveriam a menos que ela agisse imediatamente. A coleção de 10 marionetes de Shikamatsu. Num piscar de olhos, Tio desenrolou um pergaminho, invocando 10 marionetes magistralmente criadas. Cada uma representando o ápice da genialidade de Monzaemon Shikamatsu. Como mestre de marionetes, Tio havia atingido o ápice da habilidade humana. Cada um dos seus 10 dedos controlava uma marionete e em sua juventude, ela havia usado essas marionetes para conquistar um castelo inteiro. Mas mesmo essas obras-primas não lhe trouxeram conforto. O poder absoluto do ataque à sua frente era maior do que qualquer coisa que ela já tivesse enfrentado. Controlando todos os 10 bonecos, Tio os organizou em uma formação defensiva, desencadeando a técnica de selamento. Barreira de selamento décupla. 10 tornados poderosos irromperam dos bonecos, formando uma enorme parede de vento para conter o ataque. Rápido! Usem ninjutsu defensivo. Segurem-no a todo custo! Gritou Tio, rangendo os dentes enquanto lutava para manter o controle sobre os bonecos. Seu grito de guerra reacendeu os ânimos do shinobi de Suna em pânico. Invocando cada gota de chakra, eles desencadearam jutsus em uníssono. Liberação da terra. Parede estilo terra. Liberação de água. Parede de formação de água. Mas o tigre diurno não hesitou. Desceu com velocidade estonteante, colidindo com o acampamento numa explosão que transformou a noite escura em um dia brilhante. Bum, bum. A onda de choque engolfou tudo, selando o destino do acampamento de Tsunagakuri. Capítulo 42. Estrondo. Quando o tigre diurno de Might Gai desceu com tudo, a onda de choque devastadora lançou todos no caos. Não apenas o shinobi de Tsunagakuri, ela também interrompeu as forças aéreas de Oshigakuri e Konogakakuri, forçando-as a abandonar o ataque aéreo e recuar às pressas. Gai-sama, eu não sabia que você era tão poderoso, ofegou o shinobi de Oshigakuri, carregando Might Gai nas costas com a testa encharcada de suor. Ele não poderia imaginar que aquele homem de sobrancelhas grandes que parecia um pouco direto demais, pudesse desferir um ataque tão avassalador. Se o alvo fosse a vila deles, o lugar inteiro teria sido arrasado em um instante. Might Gai ofegava pesadamente. Abrir o 7º portão custou-lhe caro, mesmo tendo mantido assim por apenas um breve momento. Seu corpo inteiro parecia tremer até os ossos. Vamos, voltar para o acampamento e nos reportar ao Okage, disse Gai entre respirações ofegantes. Tsunagakuri havia sofrido um golpe crítico. Eles precisavam aproveitar a oportunidade para informar as forças principais e lançar um ataque decisivo para esmagar completamente o shinobi de Tsunagakuri. Entendido. O shinobi de Oshigakuri obedeceu prontamente. Sem olhar para trás, para as ondas de choque ainda furiosas no chão, gesticulou para seus companheiros, que imediatamente formaram uma fila e dispararam para longe. Enquanto isso, nas fileiras de Tsunagakuri. No momento em que o tigre diurno colidiu com o jutsu defensivo combinado do shinobi de Tsunagakuri, pelo menos metade de suas forças foram dizimadas pelos tremores intensos. A sucção esmagadora das 3 joias aprimorada de Tio, realizada através de suas 10 marionetes de Shikamatsu, conseguiu criar uma barreira de pressão de vento que protegeu muito o shinobi de Tsunagakuri do pior do ataque. No entanto, a barreira durou apenas alguns segundos antes que o tigre feroz a atravessasse. Embora sua força estivesse significativamente enfraquecida, ele ainda destruiu as defesas de Tsunagakuri, deixando suas linhas de frente em ruínas. Naquele instante, Tio pensou que estava condenada. Sua visão escureceu e ela desmaiou no local. Ao acordar na manhã seguinte, a primeira coisa que viu foram os rostos dos conselheiros de Tsunagakuri. Nunca antes a visão da luz do sol parecerá tão preciosa. As notícias do ataque aéreo de Konogakakuri na noite anterior causaram comoção em todos os postos avançados de Tsunagakuri. Os conselheiros temiam que todo o acampamento tivesse sido aniquilado. Tio, como sua combatente mais forte e líder de fato, era sua maior esperança. Se ela tivesse sucumbido, Tsunagakuri poderia muito bem ter se rendido imediatamente. Felizmente, quando os reforços chegaram ao local, encontraram Tio ainda respirando em meio à devastação. Médicos foram enviados às pressas, salvando-a com dificuldade da morte. Os conselheiros não conseguiam compreender que tipo de força havia deixado seu maior marionetista em um estado tão lamentável. Poderia ter sido o próprio segundo Okage de Konogakakuri? Tio dono, graças a Deus você acordou. Antes que ela pudesse observar o ambiente, os líderes de Tsunagakuri interromperam seus pensamentos. Quantas baixas tivemos ontem à noite? Perguntou Tio, tentando manter a voz firme.
Tio Dono, começou um conselheiro, com um tom sombrio. Ontem à noite, Konogakakure enviou vários esquadrões aéreos para atacar nossos postos avançados pela região. As estimativas iniciais indicam que perdemos mais de 3.000 shinobi. Quanto ao seu acampamento, dos 1.000 estacionados aqui, apenas 54 permanecem vivos. As palavras atingiram como um trovão. Mal nos restam 5.000 shinobi prontos para o combate, continuou o conselheiro com o rosto pálido. Neste momento não temos mais forças para enfrentar Konogakakure de frente. Os conselheiros de Tsunagakure permaneceram em silêncio, atordoados. Eles subestimaram as táticas de Konogakakure, jamais imaginando que sofreriam perdas tão catastróficas sem sequer enfrentar o inimigo diretamente. Tsunagakure não era uma vila grande para começar. Mobilizar 10.000 shinobi para esta guerra fora uma aposta desesperada, um esforço de vida ou morte. Agora, em uma semana de conflito, metade de suas forças havia desaparecido. Os lábios de Tio, já pálidos pelos ferimentos, ficaram ainda mais brancos enquanto ela os mordia com força para conter a raiva. A devastação era avassaladora demais para processar. E aquele shinobi de Konogakakure de sobrancelhas espessas. Seu único golpe havia liberado um poder que ela nunca mais queria enfrentar. As 10 marionetes de Shikamatsu, criadas por Monzaemon, foram completamente destruídas na batalha da noite anterior, sem qualquer esperança de recuperação. Tio realmente acreditava que morreria ali mesmo. Agora, um fardo ainda maior pesava sobre ela, o destino de Tsunagakure. Deveriam continuar lutando ou se render a Konogakakure? Onoki não vai nos ajudar, pensou ela, amargamente. Pedir o apoio de Vagakure estava fora de cogitação. Mas como poderiam conter as forças aéreas de Konogakakure? Konogakakure sempre fora a vila mais forte, com uma população shinobi muito superior à de Tsunagakure. O esforço de guerra em curso já era uma aposta arriscada, mas em poucos dias, eles perderam metade de suas forças. Se isso continuasse, Tsunagakure seria exterminada. E quanto às baixas de Konogakakure? Temos algum relato? Tinho se agarrou a um fio de esperança. Se Konogakakure tivesse sofrido perdas tão pesadas, talvez ela pudesse considerar se aliar a Ivagakure, afinal. Konogakakure, o ancião da inteligência, começou hesitante. Além do shinobi que abatemos ontem à noite e dos pequenos danos causados durante os ataques noturnos iniciais, estimativas preliminares sugerem que suas perdas não ultrapassaram os 3 dígitos. A sala ficou em silêncio. A cabeça de Tio girava enquanto ela processava o relatório, quase desmaiando novamente. Demorou vários minutos até que alguém falasse. Finalmente, um dos conselheiros mais antigos quebrou o silêncio, com a voz carregada de resignação. Tio, talvez seja a hora de nos rendermos. Se continuarmos lutando, Tsunagakure será aniquilada. A sala se mexeu inquieta, mas ninguém se opôs. Quaisquer que sejam as exigências de Konogakakure, nós concordaremos. Pelo menos assim, Tsunagakure sobreviverá. Senju Tobirama pode parecer invencível, mas ainda é mortal. Um dia, ele morrerá, e quando isso acontecer, poderemos recuperar o que perdemos. Mas somente se Tsunagakure ainda existir até lá. O coração de Tio se apertou ao olhar para o ancião e depois para os outros. Essas mesmas pessoas que outrora haviam declarado que lutariam contra Konogakakure até o fim agora se encolhiam como ratos acuados, com os olhos implorando silenciosamente por rendição. Eu vou pensar sobre isso, ela murmurou, pressionando a mão trêmula na testa. Naquele momento, gritos de pânico ecoaram do lado de fora da tenda. Mas notícias. Konogakakure está atacando novamente. Capítulo 43. Problema. As forças de Konoha estão atacando novamente. Tantas etiquetas explosivas. Rápido. Precisamos de reforços aqui. Eu não quero morrer. Os gritos caóticos do shinobi de Tsunagakure ecoaram pelo campo de batalha. Dentro da tenda de comando, a expressão de Tio se obscureceu. Ela se levantou abruptamente, reuniu os conselheiros da aldeia e correu para fora. Quando olharam para cima, viram dezenas de shinobi de Oshigakure carregando os Jounin de elite de Konoha nas costas. Os atacantes aéreos lançavam cargas explosivas sobre as posições de Tsunagakure com total abandono. A visão encheu os líderes de Tsunagakure de frustração e ressentimento, mas por baixo da superfície, um medo incontrolável começou a crescer. Esses ataques implacáveis, como fantasmas vingativos, nunca cessavam. Na noite anterior, eles haviam sofrido os devastadores ataques aéreos de Konoha. Antes que os shinobi de Tsunagakure pudessem se recuperar, Konoha retornou para outro ataque. Eles estão tentando nos aniquilar completamente? Conselheira Tio, você precisa tomar uma decisão rápido. Enquanto os explosivos desciam em uma dança mortal, arrastados por kunai, os conselheiros se voltaram para Tio. Sua decisão determinaria o destino da vila. Até os shinobi que fugiam freneticamente voltaram os olhos para o centro do acampamento. Eles também aguardavam a decisão de seus líderes. Tsunagakure estava sem líder. Seu quinto Kazekage ainda não havia sido escolhido. As únicas figuras com autoridade para tomar uma decisão tão monumental eram a conselheira Tio e o conselho. Lutar ou se render? Tudo dependia deles. O olhar de Tio vacilou, sua testa encharcada de suor frio. Ela olhou para o shinobi de Konoha causando estragos nos céus, e depois para as pesadas baixas espalhadas pelo campo de batalha. Por fim, ela sentiu cansada, sua voz rouca enquanto sussurrava. Nós nos rendemos a Konoha. Os conselheiros soltaram suspiros coletivos de alívio. No momento em que Tio assentiu, vários membros seniores do conselho se adiantaram, gesticulando em direção aos agressores acima, enquanto gritavam.
Amigos de Konoha. Sunagakure se rende. Por favor, parem com seus ataques. Lá no alto, os shinobi de Konoha pararam no meio da ação. Até mesmo os ninjas de Oshigakure que os carregavam pararam, incrédulos, questionando se seus ouvidos estavam pregando peças. Sunagakure, se rendeu? Isso significava que a guerra entre Konoha e Sunagakure havia terminado depois de apenas uma semana? Ei, eu ouvi direito? Um dos shinobi de Oshigakure perguntou ao seu camarada. Você fez isso. Aqueles conselheiros de Sunagakure acabaram de dizer que vão se render, respondeu seu companheiro com o rosto iluminado de excitação. O Jounin de Konoha que liderava o ataque abriu um sorriso. Virando-se para o outro shinobi, ele instruiu. Primeiro esquadrão, permaneça aqui e pouse em um local seguro. Se Sunagakure mostrar qualquer sinal de agressão renovada, voe imediatamente. Voltarei ao acampamento e reportarei isso ao Hokage. Entendido. Os outros responderam com acenos firmes. O Jounin deu um sorriso fraco e se dirigiu ao ninja de Oshigakure abaixo dele. Irmão, precisamos da sua ajuda. Precisamos retornar ao acampamento imediatamente. O shinobi de Oshigakure assentiu rapidamente, ainda impressionado. Sua mente se demorou nas palavras de Tobirama Senju antes da batalha. A combinação da técnica do pavão de Oshigakure com selos explosivos havia desencadeado uma destruição inimaginável no campo de batalha. Por que não tinham pensado nisso antes? Por outro lado, mesmo que tivessem feito isso, sua pequena aldeia jamais poderia arcar com o enorme custo de tal estratégia. Tobirama Senju realmente fez jus à sua lenda. Não apenas como shinobi, mas também como estrategista, ele se destacou dos demais. Ainda assim, a percepção de que agora lutavam ao lado de Konoha encheu o shinobi de Oshigakure de orgulho. Seu senso de pertencimento fortaleceu seu espírito, acelerando seu passo pelos céus. Sunagakure havia se rendido. A princípio, as forças de Konoha tiveram dificuldade para acreditar na notícia. Afinal, a maioria delas ainda nem havia se envolvido diretamente com as forças de Sunagakure. A guerra mal durava 7 dias. Será que acabaria tão rápido? Mas quando Chiyo e o conselho de Sunagakure entraram pessoalmente no acampamento principal de Konoha, até mesmo os shinobi mais céticos tiveram que aceitar a verdade. Sunagakure havia realmente se rendido. Dentro da tenda de comando de Tobirama, o ar estava tenso. Chiyo e 2 dos conselheiros mais antigos de Sunagakure sentaram-se em frente a Tobirama em uma mesa redonda. Ao lado dele estavam Mighty-Guy e Kakashi Atake. Chiyo estudou Tobirama atentamente, como se tentasse discernir o que havia mudado naquele homem, o segundo Hokage, desde seu retorno à vida. Capítulo 44. O que apareceu diante dos olhos de Chiyo foi o Hokage. Senju Tobirama, trajando uma armadura azul escura da era Sengoku, parecia completamente deslocado naquela época. Seu protetor de testa enorme, diferente do de qualquer outro ninja, só reforçava sua imagem peculiar. Se não fossem os olhos sem vida e as rachaduras nas bochechas, ele poderia facilmente ser confundido com um shinobi comum. No entanto, o chakra opressivo que irradiava dele contava uma história diferente. Era tão avassalador que parecia quase tangível. Chiyo, já com uma expressão amarga, sentiu suas feições se contorcerem ainda mais em uma careta ao perceber a fria hostilidade de Tobirama. Hokage, nós de Sunagakure admitimos a derrota. Sua genialidade tática é diferente de tudo que já encontrei, disse ela com a voz baixa e tensa. Diga-me, qual o preço que Konoha exige pela paz? Certamente o País do Fogo não desejaria conquistar o País do Vento por completo. Afinal, o País do Fogo já possui as terras mais férteis do mundo ninja, mais do que o suficiente para sustentar seu povo. Em contraste, a Terra do Vento nada mais é do que um deserto árido carente de recursos. Conquistar-nos significaria apenas desviar suas forças para governar e defender esta terra desolada, proporcionando oportunidades para que outras aldeias se aproveitem de seus escassos recursos. Em vez disso, por que não aceitar nossa rendição? Vamos continuar sendo os guardiões da Terra do Vento enquanto Konoha toma o que deseja como espólios de guerra. Chiyo falou lentamente, listando os benefícios de aceitar a rendição de Sunagakure. A derrota deles foi absoluta. Se não conseguissem convencer Konoha a aceitar seus termos, sua vila poderia ser aniquilada. Chiyo nunca imaginou que se veria tão completamente arrasada diante de Senju Tobirama. Tobirama ficou pensativo. As palavras de Chiyo não eram sem mérito. O custo de conquistar a Terra do Vento superaria em muitos benefícios. Aceitar a rendição de Sunagakure poderia, de fato, servir melhor aos interesses de Konoha. O que Tobirama mais desejava com essa vitória eram os Jinchuriki de Shukaku. Gaara já estava sob custódia de Konoha, graças à recusa de Sunagakure em cooperar. Atualmente, ele possuía apenas 2 bestas com cauda, incluindo a 9 caudas. Colecionar todas as bestas com cauda era um objetivo a longo prazo. Além disso, embora as perdas shinobi de Konoha na guerra tivessem sido mínimas, o fardo financeiro foi imenso. Tobirama não podia deixar essa vitória passar sem garantir reparações em recursos e financiamento para reabastecer o cofre de guerra de Konoha. Com sua decisão tomada, Tobirama olhou para cima, seu olhar era gélido enquanto se dirigia a Chiyo. Se Sunagakure quiser que Konoha aceite sua rendição, tudo bem. Mas Sunagakure deve nos compensar integralmente pelas perdas que sofremos durante a guerra. Todas as reparações, indenizações por morte para os nossos mortos, indenização para suas famílias, sairão dos cofres de Sunagakure. Isso equivale a nada menos que 20 bilhões de ryu. Além disso, Konoha exigirá o direito de posicionar tropas ao longo da fronteira entre a Terra do Vento e a Terra dos Rios. 20 bilhões de ryu.
e direitos de controle de fronteira entre as terras do vento e dos rios. O coração de Chiyo quase parou. Essas exigências eram absurdas. Tobirama não estava apenas pedindo reparações. Ele estava efetivamente tentando tirar Sunagakure de seu status como uma das 5 grandes vilas. Com Konoha controlando suas fronteiras, Sunagakure seria reduzida a nada mais que uma vassala. Um preço tão alto. Concordar com isso significaria a subjugação de Sunagakure por gerações, a menos que um líder tão poderoso quanto o deus Shinobi surgisse para virar o jogo. E mais uma coisa, acrescentou Tobirama, sua voz fria cortando o ar, fazendo Chiyo estremecer. Tem mais. O que mais ele poderia querer? Quer os Jinchuriki do Shukaku. O cauda mágica fica em Konoha para sempre. O quê? A descrença de Chiyo era evidente. Você quer o Jinchuriki do Shukaku? Com a sua força, você realmente precisa de uma besta com cauda? Não era uma pergunta irracional. Mesmo Kage mais fracos como o 4º Kazekage conseguiam suprimir Shukaku com facilidade. Para alguém do nível de Tobirama, uma besta com cauda tinha pouca importância tática. O que Chiyo não sabia, no entanto, era que as bestas com cauda eram cruciais para os planos maiores de Tobirama. Se ela percebesse isso, provavelmente imploraria para que Gaara elogiasse Konoha. Isso não é da sua conta. Esses são os meus termos. Aceite-os e nos retiraremos. Recuse-os e a guerra continua, disse Tobirama, em tom áspero e desdenhoso. Sim, a Terra do Vento era pobre demais para valer a pena ser conquistada. Tomá-la seria apenas uma vitória simbólica, adicionando terras com pouco valor prático. No entanto, deixá-la intocada parecia um desperdício. Uma situação agridoce. Chiyo permaneceu em silêncio, imersa em pensamentos. Trocar Gaara pela paz era um sacrifício que ela estava disposta a fazer. Àquela altura, Gaara era pouco mais que o filho órfão de um antigo Kazekage, um mero Jinchuriki aos seus olhos. O que realmente pesava sobre ela eram as outras 2 exigências. Após vários minutos agonizantes de deliberação, Chiyo se levantou. O ato pareceu envelhecê-la uma década. Apoiada por 2 conselheiros, ela olhou para Tobirama com resignação cansada e assentiu. Muito bem. Sunagakure aceita todos os seus termos. Capítulo 45. Chiyo cerrou os dentes ao proferir aquelas palavras fatídicas. Todo seu ser parecia esgotado, desabando nos braços dos 2 anciões de Sunagakure ao seu lado. Ela não teve escolha a não ser concordar. Concordar significava que Sunagakure perderia vastos recursos, seus Jinchuriki e até mesmo sua autonomia militar dentro do País do Vento. Mas pelo menos a vila sobreviveria. Enquanto Sunagakure perdurasse, sempre haveria esperança de seu renascimento, uma chance de recuperar sua antiga glória. Recusar, no entanto, provavelmente significaria o fim da existência de Sunagakure. O recente bombardeio devastador de Konoha ceifou a vida de muitos shinobi de nível médio e baixo em Sunagakure. Mesmo assim, suas forças de elite permaneceram intactas. Com esses indivíduos vivos, a vila poderia ser reconstruída. Em cerca de 10 anos, quando a próxima geração de shinobi amadurecesse, Senju Tobirama provavelmente não estaria mais por perto. Quando esse momento chegasse, Sunagakure recuperaria tudo que havia sido roubado. Chiyo sabia disso. Ela entendia o que estava em jogo e as implicações. Mas seu nome, Chiyo, seria para sempre marcado como um símbolo de desgraça e submissão. Quando ela finalmente concordou com os termos de Tobirama, uma voz mecânica e eletrônica ecoou em sua mente. Missão: derrotar Sunagakure concluída. Recompensa: energia espiritual dobrada, energia natural dobrada, reivindicada. Um fino raio de luz brilhou. Embora Tobirama já fosse imensamente poderoso, ele não conseguiu suprimir um gemido abafado quando a transformação começou. Dentro de sua mente, sua energia espiritual irrompeu, evoluindo, transcendendo. No entanto, devido às limitações de seu corpo no Edo Tensei, a energia natural não conseguia fluir para seus órgãos e meridianos. Em vez disso, ela se acumulou dentro dele, permanecendo adormecida. Assim que recuperasse um corpo de carne e osso, essa energia o transformaria completamente, purificando todas as imperfeições de seu ser. Durante o breve silêncio em que Tobirama permaneceu imóvel, os outros na tenda começaram a notar algo extraordinário. Se antes Tobirama era como um tigre majestoso, exalando um poder bruto e desenfreado, agora se sentia como um dragão envolto em uma espiral calmo, profundo e imensurável. Embora nenhum chakra visível emanasse de seu corpo, sua aura inata por si só era avassaladora, impossibilitando qualquer um de reunir a vontade necessária para se opor a ele. Chiyo, quase desmaiada, sentiu essa mudança intensamente. Dominada, ela desmaiou completamente. Os 2 conselheiros que a apoiavam tremiam enquanto gaguejavam desculpas a Tobirama antes de carregá-la apressadamente para fora da tenda. Assim que tudo se acalmou, Tobirama se permitiu um sorriso fraco. Virando-se para Kakashi e Might Guy, disse com naturalidade. Kakashi, Guy, estou confiando a tarefa de receber a compensação de Sunagakure a você e suas equipes. Sim, Okage-sama, os 2 responderam em uníssono, assentindo firmemente. 2 dias depois, quando carroças carregadas de mercadorias começaram a chegar em Konoha, os moradores mal podiam acreditar no que viam. Nós vencemos? Isso foi tão rápido. O Okage-sama já derrotou Sunagakure? Okage-sama Banzai. Konoha é imbatível.
As ruas estavam cheias de aplausos jubilosos enquanto os moradores se alinhavam em ambos os lados da estrada, dando boas-vindas calorosas aos shinobi que retornavam. Alguns ninjas de Konoha não conseguiram conter o rubor. Não haviam contribuído muito para a vitória, mas a rápida derrota de Sunagakure os deixou exultantes e um pouco envergonhados. Os ninjas de Oshigakure, por outro lado, transbordavam de orgulho. Suas técnicas de voo desferiram um golpe decisivo em Sunagakure, conquistando a admiração de seus pares. As pessoas o cercavam, oferecendo apertos de mão, abraços e elogios intermináveis. Juro, eu estava voando quando esse shinobi de Sunagakure tentou me derrubar do céu. Adivinha? Joguei uma bomba de papel bem na cabeça dele, bum. Ele não teve a mínima chance. De jeito nenhum. Isso é incrível. Claro, é a técnica secreta do clã das estrelas, o método do pavão. Me faz criar asas nas costas. Olha só, uma clareira silenciosa. Gaara ficou em silêncio, observando a celebração de longe. Desde a rendição de Sunagakure, os shinobi capturados de Sunagakure foram libertados e enviados para casa sob as ordens de Tobirama. Isso incluía seus irmãos, Temari e Kankurou. Somente Gaara permaneceu. Como símbolo da vitória de Konoha, ele foi deixado para trás. Agora sozinho em Konoha, ele se lembrou das expressões nos rostos de seus irmãos quando partiram alívio, como se estivessem finalmente livres de um fardo. Seu coração se agitou, e Shukaku se enfureceu dentro dele, ameaçando se libertar. Mas o poder da fera havia sido selado ainda mais firmemente pelo Hokage, deixando-o a fumegar impotente. Gaara, aí está você. Uma voz alegre soou atrás dele. Gaara se virou e viu Naruto Uzumaki se aproximando. Vamos lá, Gaara. Vamos treinar juntos hoje. Sasuke está louco para treinar com você, mas é tímido demais para dizer isso a si mesmo. Naruto deu um tapinha nas costas de Gaara, sorrindo largamente. Atrás dele, Sasuke Uchiha beliscou a ponta do nariz, com a postura indiferente intacta. Apesar da fachada estoica, o brilho de desafio em seus olhos era inconfundível. Vamos lá, vamos lá. Tenho um jutsu novinho para mostrar a vocês. É incrivelmente poderoso. Antes que Gaara pudesse responder, Naruto agarrou sua mão e começou a arrastá-lo. Sasuke, bufando baixinho, seguiu logo atrás. Talvez, a vida em Konoha não seja tão ruim afinal, pensou Gaara. Em Sunagakure, mesmo sendo filho do quarto Kazekage, ele sempre fora temido. Seus irmãos o ignoravam, e seu pai o via apenas como uma ferramenta de guerra, nunca como uma pessoa. Mas em Konoha, Naruto, alguém que compartilhava seu fardo como Jinchuriki, vivia com tanta liberdade, com tanta alegria. E Sasuke, apesar de seu comportamento gélido, era ferozmente leal aos seus companheiros. Pela primeira vez, Gaara se sentiu um camarada. De agora em diante, não me considero mais o Jinchuriki de Sunagakure. Sou Gaara de Konoha. Com esse pensamento, seus passos se tornaram mais leves enquanto ele seguia seus novos amigos em direção ao futuro brilhante que tinha pela frente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 46. Se Gaara poderia ter uma vida melhor em Konogakure é uma questão para outra hora. Depois que Kakashi Atake liderou o último grupo de shinobi de Konoha, transportando os despojos de guerra de volta à vila, o Conselho Supremo de Sunagakure se reuniu na sala do conselho. Presidido pela conselheira Chiyo, eles deliberaram sobre quem deveria se tornar o quinto Kazekage. Um candidato após o outro foi proposto, apenas para ser rejeitado logo em seguida. Finalmente Chiyo quebrou o impasse com uma proposta decisiva. Eu indico Temari como quinto Kazekage. Suas palavras foram firmes, não deixando espaço para discordância. Ela é filha de Hasa e já possui a força de uma Chunin de alto escalão. Com treinamento e experiência adequados, ela poderia crescer para o papel. Ela tem potencial. O olhar de Chiyo era resoluto, seu tom não deixava espaço para discussão. Ela já havia se decidido. Entre os poucos indivíduos em Sunagakure que poderiam assumir o título de Kazekage, Temari era mais adequada em termos de identidade e circunstâncias. Embora sua força não fosse impressionante, ela nem sequer era uma Jonin. Chiyo acreditava que isso era de pouca importância. Afinal, Temari não foi escolhida para liderar Sunagakure, mas para servir como uma figura decorativa. A derrotada Sunagakure precisava de um bode expiatório. Os aldeões, sobrecarregados com as reparações a Konogakure, nutriam profundo ressentimento contra a liderança. Precisavam de alguém para assumir a culpa. Temari, jovem e inexperiente, era a candidata perfeita, facilmente controlável e com pouca resistência. No momento, Sunagakure precisava de tempo para se recuperar. Quem detinha o título de Kazekage era de importância secundária. Em seu coração, Chiyo nutria um plano ousado. Ela encontraria seu neto, Sasori, da Areia Vermelha. Chiyo ouvirá rumores de que Sasori havia se juntado a uma organização de shinobi rebeldes. Conhecendo o orgulho do neto, ela só conseguia imaginar o quão poderoso o grupo deveria ser para conquistá-lo. Sunagakure quase fora destruída sob seu comando, e Chiyo era consumida pelo desejo de vingança. Ela sonhava em enfrentar Tobirama Senju em batalha e se vingar de Konoha, mesmo que isso custasse a própria vida. A guerra entre Sunagakure e Konogakure terminou em apenas 7 dias com a vitória esmagadora de Konoha.
Tsunagakure não só teve que pagar 20 bilhões de ryu em reparações, mas também teve que aceitar a presença das tropas de Konoha estacionadas na Terra do Vento. De acordo com mercadores que viajavam pelo País do Vento, os ninjas de Konoha começaram a ocupar locais-chave apenas um dia após Tsunagakure assinar o acordo de rendição. Alguns até relataram ter visto shinobi de Konoha posicionados em frente à residência do daimyo. Estava claro para todos no mundo shinobi, Tsunagakure havia sofrido uma derrota esmagadora. Sua soberania dentro de suas próprias fronteiras não estava mais garantida. As implicações causaram uma onda de choque no mundo ninja. Onoki Utsushikage arrependeu-se dos termos severos que usou antes, quando Chiyo pediu ajuda a Iwagakure. Agora ele pressentia uma crise iminente. Se Konoha conseguiu dizimar Tsunagakure em apenas uma semana, o que os impedia de derrotar outras vilas com a mesma facilidade? A ressurreição de Tobirama Senju já havia reforçado Konoha com um poderoso trunfo de combate. Somado à sua força militar agora demonstrada, parecia inevitável que Konoha caminhasse para a unificação do mundo ninja sob seu domínio. O aspecto mais preocupante para as outras aldeias foi que após a derrota de Tsunagakure, Tobirama não só exigiu reparações financeiras como também confiscou os Jinchuriki de Tsunagakure. Esse ato provocou ondas de inquietação nas aldeias restantes. A distribuição das bestas com cauda havia sido decidida pelo próprio Hashirama Senju. Por que então Tobirama as estava reivindicando agora? Se ele tivesse levado Shukaku, as outras bijus seriam os próximos. Vilarejos como Takigakure e Kerigakure, com poder militar mais fraco, estavam particularmente tensos. Kerigakure havia se estabilizado recentemente após anos de conflitos internos. Sob o quarto Mizukage e Agura, muitos clãs de linhagem foram aniquilados. Embora o quinto Mizukage, Meiterumi, tenha conseguido restaurar alguma aparência de ordem, as cicatrizes permaneceram. Mei suspeitava que Agura tivesse sido manipulada pelo Sharingan do clã Uchiha. Embora não tivesse provas para implicar Konoha diretamente, a mera possibilidade a deixou desconfiada das intenções de Konoha. Se Konoha fizesse outro movimento, a quarta grande guerra ninja poderia não estar tão distante. Mas desta vez, seria uma guerra de todas as aldeias contra Konoha. Enquanto isso, nas sombras do mundo ninja, um evento de grande importância aconteceu. Em uma área remota da Terra da Chuva, um pequeno grupo de indivíduos estava de frente um para o outro na garoa. De um lado, estavam Orochimaru e Kabuto Yakushi. A aparência de Orochimaru era invulgarmente feminina, trajando um kimono que realçava sua beleza marcante e misteriosa. Em frente a eles estavam três figuras, Sasori, Konan e Pen. Sasori, eu não esperava que você se libertasse do meu controle tão facilmente, disse Orochimaru, com um sorriso malicioso nos lábios. A marionete de Sasori, Iruko, emitiu uma voz rouca em resposta. Orochimaru, você sempre me subestimou. Orochimaru estalou a língua enquanto ria baixinho. Sasori, seu temperamento não mudou nada. Ele então voltou seu olhar para Pen, com os olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e ganância enquanto se demoravam no Rinnegan. Embora tentado, Orochimaru sabia que não era forte o suficiente para enfrentar Pen, nem mesmo com seu novo corpo e sua linhagem de liberação de cristal. Por enquanto, a ambição de Orochimaru estava focada em outro alvo, o Mangekyou Sharingan de Itachi Uchiha. Pen, percebendo o olhar calculista de Orochimaru, franziu a testa. Controlando seu caminho, Deva falou friamente. Orochimaru, você nos contatou. Qual é o seu propósito? Se não me satisfazer, eu te mato onde você estiver. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso sinistro. Os planos da Akatsuki fracassarão enquanto Konoha estiver de pé. Tobirama Senju deve ser destruído ou Konoha deve ruir. Os membros da Akatsuki franziram a testa diante de suas palavras. Então Orochimaru acrescentou com um sorriso irônico. Talvez você ainda não saiba. Uchiha Itachi é um espião de Konoha infiltrado na Akatsuki. Capítulo 47. Quando Orochimaru terminou de falar, a atmosfera ficou gelada, mergulhando em um silêncio sufocante. Orochimaru, você ao menos entende o que está dizendo? O caminho Deva foi o primeiro a responder, com a voz baixa e ameaçadora. Uma poderosa força repulsiva irrompeu dele, irradiando-se em todas as direções. Estrondo. O chão tremeu violentamente enquanto rachaduras semelhantes a teias de aranha se espalhavam por sua superfície. Era como se um desastre natural tivesse acontecido, apesar de Nagato ter restringido intencionalmente a força para evitar ferir Konan ou Sasori. Por que eu deveria confiar em um traidor como você? O Rinnegan do caminho Deva encarou Orochimaru, seu olhar intenso transbordando de intenção de atacar. Apesar da imensa pressão, Orochimaru permaneceu imóvel. Antigamente, ele poderia ter ficado abalado por tamanha demonstração de poder. Mas depois de testemunhar Tobirama Senju liberar todo o seu chakra durante o esmagamento de Konoha, a aura opressiva de Pen quase não o perturbava mais. Agora, com o corpo de Guren integrado ao seu e o domínio do Kekkei Genkai de liberação de cristal, a confiança de Orochimaru atingiu um novo pico. Claro, eu entendo o que estou dizendo, sibilou Orochimaru, estalando a língua enquanto jogava um pergaminho para Pen. Ele observou em silêncio enquanto Tendo pegava e inspecionava seu conteúdo. A expressão de Pen permaneceu estoica, mas nas sombras do Rinnegan, o rosto de Nagato endureceu. Pen não falou, mas seu silêncio transmitiu o suficiente, ele acreditava no pergaminho. A informação que continha sobre Itachi Uchiha vazando os segredos da Akatsuki para Konoha era inquestionavelmente verdadeira. Orochimaru sorriu ironicamente, com a voz carregada de um tom perverso.
Embora tivesse desertado de Konoha, isso não significava que havia rompido todos os laços. Itachi trocou a aniquilação de seu próprio clã pela proteção de Sasuke em Konoha e se infiltrou na Akatsuki como agente duplo. As informações que ele descobriu foram discretamente repassadas a Sarutobi Hiruzen e, por extensão, a Danzo Shimura, que supervisionava as operações secretas de Konoha. Por um golpe de sorte, ou planejamento astuto, Orochimaru teve acesso a essas informações por meio de seus contatos anteriores com Danzo. A colaboração entre eles se estendeu até Orochimaru transplantar o Sharingan para o braço direito de Danzo. Você acredita em mim agora, não é? Orochimaru zombou, lambendo os lábios. Então vamos discutir cooperação? Ele se aproximou, sua voz transbordando fervor. Para que seus planos deem certo, você terá que lidar com Tobirama Senju mais cedo ou mais tarde. Afinal, tanto uma cauda quanto 9 caudas estão ao alcance de Konoha. Quem garante que o Hokage não vai atacar as outras bestas com cauda? Eu, no entanto, tenho um jeito de lidar com Tobirama Senju. Tudo que preciso é o Uchiha Itachi. Orochimaru ficou em silêncio, seu olhar serpentino fixo em Pen, aguardando uma reação. Konan deu um passo à frente, sua calma revelando preocupação. Pen, murmurou ela. Os dois trocaram palavras baixas, inaudíveis para qualquer outra pessoa, antes de Pen se voltar para Orochimaru. Por que eu deveria confiar que você pode conter Tobirama Senju? Preparado para essa pergunta, Orochimaru riu baixinho. Deixe-me mostrar a você. Suas mãos formaram uma série de selos. Tigre, cobra, cão, dragão. Juntando as mãos, ele entoou, reencarnação do mundo impuro. O chão abaixo dele tremeu ameaçadoramente e das sombras, um caixão emergiu, sua superfície brilhando fracamente com luz negra. Conforme o caixão subia, ele se abriu com um rangido, espalhando poeira no ar. Lá dentro, uma figura gradualmente se tornou visível, o quarto Kazekage rasa. Este, declarou Orochimaru, gesticulando em direção ao Kazekage revivido, é o meu método. Encontre-me os cadáveres de shinobi fortes, ou mesmo um único fio de cabelo, e eu posso trazê-los de volta ao meu controle. E eu nem aperfeiçoei essa técnica ainda. Ele continuou com um sorriso sinistro. Uma vez aperfeiçoado, serei capaz de controlar dezenas de shinobi de nível Kage simultaneamente, cada um com aproximadamente 80 a 90% de seu poder original. Agora me diga, isso não é o suficiente para ameaçar a Akatsuki? Mesmo que Tobirama seja forte, a força em número pode derrotá-lo. E se você me fornecesse os restos mortais de Madara Uchiha, eliminar Tobirama não seria apenas possível, seria inevitável. A menção de Madara, Pen e Konan ficaram tensos. A mente de Nagato se voltou para um homem com uma máscara giratória. A demonstração de Orochimaru e suas palavras audaciosas deixaram Nagato momentaneamente cauteloso. Ele permaneceu em silêncio, imerso em pensamentos. Depois de um momento, Pen finalmente falou. Concordo com seus termos, mas ditarei quando e como a reencarnação do mundo impuro será usada contra Konoha. Quanto ao Uchiha Itachi, você vai pegá-lo, mas não imediatamente. Vou precisar de alguns dias. Fechado. Orochimaru assentiu, sua satisfação mal disfarçada. Ele passará anos planejando reivindicar o corpo de Itachi, e mais alguns dias não fariam diferença. Sasori, no entanto, interrompeu friamente. Quero o cadáver de Itachi depois que ele morrer. Todos os olhos se voltaram para o mestre das marionetes. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso sinistro. Claro. Até lá, não terei mais utilidade para ele. Embora antes desejasse o corpo de Itachi como hospedeiro, Orochimaru agora sabia que não. Anos de observação haviam revelado o preço que a doença de Itachi havia cobrado. O que ele queria agora era apenas o Mangekyou Sharingan de Itachi. Enquanto ele tivesse um vaso saudável, não havia necessidade de se contentar com um que estivesse morrendo. O acordo foi fechado, e os planos para o assassinato de Itachi foram discretamente colocados em prática, sem o conhecimento de ninguém além dos 5 presentes. Enquanto isso, Itachi e Kizami estavam em uma missão em um pequeno país, contratados por uma pequena vila shinobi. A batalha foi unilateral, com Kizami massacrando os oponentes enquanto Itachi liquidava os feridos. Sua mente, no entanto, estava em outro lugar, preocupada com Sasuke. Itachi sabia que precisava retornar a Konoha. Os acordos que ele tinha com a antiga liderança de Konoha não tinham mais validade, a maioria deles estava morta, capturada ou exilada. Até Hiruzen Sarutobi estava confinado em prisão domiciliar. Ele precisava conhecer Tobirama Senju, o segundo Hokage ressuscitado. Embora Itachi soubesse pouco sobre o caráter de Tobirama, a posição de Danzou em relação aos Uchiha era clara. Aniquilação. Itachi temia pela segurança de Sasuke, e se isso significasse confrontar Tobirama pessoalmente, que assim fosse. Capítulo 48. Sasori? O que você está fazendo aqui? Itachi franziu a testa levemente enquanto olhava para o velho curvado, de máscara preta, parado à sua porta. Ele havia acabado de retornar à base da Akatsuki em Amegakure, após completar uma missão exaustiva com Kizami, e pretendia descansar. Itachi, o ancião, se dirigiu a ele com uma voz rouca e sem emoção. O líder me enviou para encontrá-lo. Há uma nova missão. Eliminar o traidor da organização, Orochimaru. Itachi franziu a testa ainda mais. Caçar Orochimaru sempre fora a missão de Deidara e Sasori. Por que ele era necessário agora? A organização já descobriu a localização de Orochimaru? Mesmo assim, Kizami e eu não deveríamos lidar com isso juntos? Kizami tem outra tarefa, respondeu Sasori friamente, sem deixar espaço para discussão em seu tom. Descobrimos o paradeiro de Orochimaru.
Ele está gravemente ferido após um confronto com Tobirama Senju. Esta é nossa melhor chance de matá-lo. Além disso, sua voz tornou-se levemente sinistra. Preciso de um cadáver poderoso para minha próxima marionete. Orochimaru servirá perfeitamente. Arrume suas coisas. Vou esperar você lá fora. Com isso, a figura curvada de Sasori, apoiada por sua marionete Iruko, desapareceu nas sombras. Tudo no comportamento de Sasori parecia normal, até mesmo aos olhos perspicazes de Itachi. Mas o momento da missão e o pedido incomum deixaram Itachi inquieto. Ainda assim, uma ordem do líder da Akatsuki não era algo que ele pudesse ignorar. Depois de reunir algumas ferramentas ninja, Itachi rapidamente alcançou Sasori, e os dois dispararam em direção ao País dos Campos. À medida que se aventuravam mais adentro do país, a jornada permanecia estranhamente tranquila. No entanto, uma crescente sensação de inquietação atormentava Itachi. A marionete de Iruko avançava com firmeza, mas a inquietação de Itachi só aumentava. Seu Sharingan girava sutilmente enquanto ele examinava o fluxo de chakra de Sasori. Tudo parecia calmo, calmo demais. Às vezes, a ausência de anormalidades é a maior anomalia. Silenciosamente, Itachi aumentou sua guarda, seu corpo pronto para o combate. Quando chegaram a uma enorme cachoeira, Itachi parou abruptamente. Espere. Sasori se virou, sua voz rouca e oca como sempre. O que foi? Preciso entrar em contato com o líder para confirmar os detalhes da missão, disse Itachi, olhando fixamente para os olhos sem vida de Iruko. Você pode, mas seja rápido. Eu detesto esperar, respondeu Sasori, com seu tom e até mesmo seu desdém habitual inalterados. Mas a compostura de Sasori fez as suspeitas de Itachi aumentarem. Se Sasori estava confiante o suficiente para deixá-lo verificar com o líder, isso significava que o próprio líder era cúmplice dessa armadilha? A mente de Itachi disparava, ponderando suas opções. Se o líder Pen estivesse envolvido, talvez não houvesse saída para aquela emboscada. E se outros membros da Akatsuki estivessem envolvidos? Ele disfarçou seu desconforto, fingindo executar a técnica de comunicação. Embora aparentemente calmo, sua mente girava em estratégias para escapar caso seus medos se confirmassem. Momentos depois, ele agiu como se tivesse recebido uma resposta satisfatória. Relaxando a postura, olhou para Sasori e assentiu. Tudo certo. Vamos prosseguir. Bom, o tom de Sasori permaneceu tão impassível como sempre. Mas desta vez ele não assumiu a liderança. Em vez disso, permaneceu parado, esperando Itachi avançar. Os dois pareciam nutrir suspeitas mútuas, mas optaram por fingir cooperação. O rugido ensurdecedor da cachoeira preenchia o silêncio opressivo entre eles. 20 metros. 10 metros. 5 metros. Quando Itachi se aproximou de Sasori, ele parou abruptamente. Num instante, suas mãos voaram para a bolsa. Seu Sharingan girou furiosamente, e seus dedos se moveram como um borrão, agarrando, entrelaçando e arremessando armas. Uma chuva de kunai e shuriken encheu o ar, e seus números se multiplicaram em pleno voo. Técnica do clone das sombras de shuriken. A tempestade de projéteis era densa o suficiente para subjugar a maioria dos Jonin. Até Sasori teria tido dificuldade para conter tal ataque, se estivesse despreparado. Mas Sasori não era um shinobi comum, um prodígio de Tsunagakure. Ele já havia antecipado esse momento. À medida que as armas se aproximavam, a cauda de ferro de Iruko avançou, desviando os projéteis com estalos metálicos. O som agudo ecoou pelo cânion, e a cauda girou para trás com precisão mortal, mirando direto no coração de Itachi. Antes que Itachi pudesse contra-atacar, 8 figuras irromperam da cachoeira. Elas lançaram seus ataques em uníssono, sem lhe dar tempo para respirar. Mãos de serpente das sombras ocultas. Atração universal. Arte ninja, shuriken de papel. Itachi se viu cercado. A cauda de ferro de Sasori o atacou de frente, enquanto o caminho Deva de Pen manipulava a gravidade para puxá-lo para o ataque. Atrás dele, 2 cobras enormes estalavam suas mandíbulas, prontas para esmagá-lo. De cima, uma rajada de shurikens de papel descia como uma chuva mortal. Para a maioria dos shinobi, tal armadilha significaria morte certa. Mas Itachi permaneceu calmo. Enquanto a atração gravitacional de Pen o arrastava em direção à cauda envenenada de Iruko, os dedos de Itachi formaram um sinal de mão. Arte ninja, clone de sombra explosivo. O clone explodiu em uma explosão ofuscante. Fogo e força irromperam, concentrados em Iruko, engolfando o boneco de Sasori em chamas. A explosão ensurdecedora quebrou o silêncio tenso, e a onda de choque percorreu a cachoeira, consumindo tudo em seu caminho. Capítulo 49. Uchiha Itachi explodiu. Não, espere, foi o clone dele que detonou. A grande explosão do clone era um jutsu de nível A criado pelo próprio Itachi. Ao infundir chakra em seu clone das sombras, ele explodia com uma força devastadora. A explosão se espalhou em uma onda de choque ígnea, enviando nuvens de fumaça e ondas de chamas em todas as direções. Marcas de queimadura e destroços encheram a área. Em meio ao caos, o corpo marionete de Sasori, Iruko de armadura carmesim, foi explodido em fragmentos. Momentos depois, uma bela figura com cabelos ruivos flamejantes emergiu das chamas. Era o verdadeiro corpo de Sasori, transformado em uma marionete humana. No instante em que os outros perceberam que a morte de Itachi era apenas um clone, eles rapidamente se concentraram na direção de sua verdadeira assinatura de chakra. Imediatamente os ataques de Orochimaru, dos 6 caminhos de Pen e Konoha mudaram de curso, avançando em direção à borda da cachoeira.
Da manga de Orochimaru, duas serpentes enormes saíram deslizando, estalando suas presas em direção a Itachi. No entanto, Itachi já havia se preparado para isso. Usando seu clone de sombra como distração, ele aproveitou a oportunidade para completar seus sinais de mão. Liberação de fogo, jutsu da grande bola de fogo. Erguendo a cabeça ligeiramente, Itachi exalou uma enorme esfera de fogo, mirando diretamente nas serpentes. O orbe flamejante engolfou as duas cobras no ar, consumindo-as em um inferno estrondoso. À medida que as chamas queimavam mais intensamente, os corpos das serpentes se transformaram em cinzas, desintegrando-se em nada. Mas os problemas de Itachi estavam apenas começando. Antes que ele pudesse recuperar o fôlego, o braço mecânico do caminho Azura disparou uma saraivada de mísseis, bombardeando Itachi com precisão implacável. A forma de Itachi se desvaneceu enquanto ele empregava a técnica de cintilação corporal, esquivando-se de cada explosão com precisão milimétrica. Cada reaparecimento era perfeitamente cronometrado, deixando-o ileso apesar do ataque. Assim que o bombardeio cessou, Itachi girou e avançou em direção a Orochimaru. Cercado por tantos inimigos, Itachi sabia que sua única chance de escapar era explorar um ponto fraco, e a suscetibilidade de Orochimaru a genjutsu era algo que Itachi havia notado anos atrás. As constantes transferências de alma através da reencarnação de cadáveres vivos haviam corroído a resistência de Orochimaru a ilusões. Jutsu de invocação. A voz do caminho animal soou, cortando o caos. Um enorme cão infernal de 3 cabeças e uma criatura colossal, parecida com um pássaro, com olhos ameaçadores de Rinnegan se materializaram, com os olhos voltados para Itachi. Ao contrário de Naruto, que podia contar com um modo sábio para lutar contra essas feras sem luvas, Itachi não tinha esse poder. Se essas criaturas invocadas o atingissem, até mesmo um golpe de raspão poderia deixá-lo gravemente ferido. Mas Itachi não estava planejando cair tão facilmente. Seu Sharingan girou rapidamente, transformando-se no intrincado padrão do Mangekyou. Com uma leve inclinação de cabeça, um fio de sangue escorreu de seu olho esquerdo. Amaterasu. Chamas negras irromperam, engolfando o cão infernal em um incêndio inextinguível. A fera, que normalmente podia se dividir e se multiplicar para escapar de ataques, soltou uivos agonizantes, incapaz de resistir às chamas implacáveis de Amaterasu. O pássaro gigante não se saiu melhor, gritando enquanto despencava do céu, envolto em fogo negro. Nagato, controlando o caminho animal, franziu a testa profundamente enquanto a maré mudava. Embora soltar Amaterasu tenha causado uma pausa momentânea em seus movimentos, Itachi rapidamente retomou seu ataque em direção a Orochimaru. Orochimaru sorriu, seus olhos brilhando de expectativa. Itachi-kun, você está planejando usar genjutsu para me incapacitar e depois escapar? Que instintos aguçados! Orochimaru percebeu facilmente a intenção de Itachi e não tinha intenção de lhe dar essa oportunidade. Embora a ilusão do Mangekyou de Itachi, Tsukuyomi, fosse poderosa, ela tinha uma falha crítica, um alcance limitado de apenas 5 metros. Não podemos deixá-lo chegar perto. Orochimaru sibilou sua língua para fora enquanto seus olhos brilhavam com ameaça. Suas mãos formaram uma série de sinais de mão enquanto Itachi se aproximava. Liberação de água, jutsu de ocultação na névoa. Uma névoa espessa e pálida envolveu o campo de batalha, encobrindo completamente a figura de Orochimaru. Embora a técnica fosse tradicionalmente usada para furtividade e assassinato, o propósito de Orochimaru aqui era defensivo, o que intrigou Itachi. Mas a resposta veio rapidamente. De dentro da névoa, o sorriso sinistro de Orochimaru surgiu brevemente antes que ele batesse as mãos no chão. Liberação de cristal, shuriken de cristal. A umidade no ar se cristalizou em incontáveis shurikens afiadas como navalhas, brilhando ameaçadoramente enquanto disparavam em direção a Itachi em uma barragem mortal. Até Itachi não conseguiu esconder sua surpresa. Liberação de cristal, murmurou ele parando no meio do caminho. Embora não soubesse como Orochimaru havia obtido aquela rara Kekkei Genkai, o perigo era claro. A enorme quantidade e o alcance dos projéteis cristalinos tornavam o avanço quase impossível. Orochimaru deliberadamente encheu o ar com névoa para saturá-lo com vapor d'água, intensificando sua liberação de cristal e criando um campo minado mortal. Percebendo o risco, Itachi saltou para trás, evitando o ataque enquanto cuspia bolas de fogo para interceptar as shuriken que se aproximavam. Não deixe que ele se recupere. Vendo que Orochimaru permanecia ileso, o caminho Deva emitiu uma ordem. Shiha Tensei. Uma força poderosa irrompeu em direção a Itachi, amplificando os esforços de todos os presentes. Ataques choveram de todas as direções, armas envenenadas, chamas ardentes das marionetes de Sasori e até bombas de papel vindas de Konan. O Mangekyou de Itachi girou mais rápido, com sangue escorrendo dos 2 olhos. No último momento, o chakra carmesim irrompeu ao redor dele. Suzano! O chão rachou e se estilhaçou quando um colossal guerreiro de chakra vermelho se formou ao redor de Itachi, elevando-se sobre o campo de batalha. O gigante etéreo empunhava uma enorme lâmina de chakra na mão direita e um escudo brilhante na esquerda. Com um único golpe de espada, os ataques foram obliterados, as armas de marionetes viraram cacos, e as serpentes de Orochimaru foram cortadas em tiras. O escudo bloqueou sem esforço a chuva de fogo e até mesmo desviou a força todo-poderosa do caminho Deva. O Susanoo de Itachi pairava sobre seus inimigos, equipado com a lendária lâmina Totsuka e o espelho Yata. Os olhos de Orochimaru brilharam de ganância, seu desejo pelos olhos de Itachi quase o consumiu. Não pare! Ele chegou ao limite, ele gritou.
Capítulo 50. Bum, bum, bum. Explosões ecoaram pelo ar, uma após a outra. Ondas implacáveis de ataques atingiram o gigante de chakra carmesim, forçando Susanoo de Itachi a tremer sob a pressão. Felizmente, o escudo divino espelho Yata em sua mão esquerda refletia a maioria dos ataques, tornando-os ineficazes. Apenas a força gravitacional do Uchiha Tensei do caminho Deva havia causado algum dano real, deixando Itachi com ferimentos leves. Este escudo foi a razão pela qual ele conseguiu resistir por tanto tempo. Entretanto, seu corpo já estava em um estado terrível. Seu Susanoo só conseguia manter o terceiro estágio. Se ele conseguisse liberar sua forma completa, sua situação não seria tão precária. Mesmo assim, o esforço do terceiro estágio era imenso, drenando seus poderes oculares a uma velocidade alarmante. Lágrimas de sangue escorriam de seus olhos enquanto sua visão se turvava ainda mais, um sinal claro do preço cobrado pelo uso prolongado do Mangekyou Sharingan. Outra enxurrada de ataques atingiu Susanoo, mas o gigante de chakra se manteve firme. No entanto, os mísseis do caminho Azura e as bestas invocadas do caminho animal estavam em movimento novamente. Inúmeros foguetes bombardearam o Susanoo, fazendo seu corpo vermelho tremer. Pequenas rachaduras começaram a se espalhar por sua base. Itachi ignorou as explosões dos ataques do caminho Azura e em vez disso cobriu o olho esquerdo. Naquele momento, ele liberou toda a força do Amaterasu com o olho direito. Chamas negras irromperam em um inferno escaldante, engolfando o camaleão, o rinoceronte e o caranguejo bolha invocados no caminho animal. Gritos de agonia rasgaram o ar enquanto as bestas invocadas eram incineradas, seus corpos engolfados pelas chamas negras inextinguíveis. Com uma nuvem de fumaça, as invocações recuaram para seus respectivos reinos. Finalmente, o ataque foi momentaneamente interrompido. Você realmente faz jus à sua reputação de gênio do clã Uchiha, Itachi-kun. O olhar de Orochimaru estava aceso com uma intensidade ardente enquanto ele encarava Itachi, ou melhor, o Mangekyou Sharingan em seus olhos. Maravilhoso! O Sharingan do clã Uchiha é a Kekkei Genkai perfeita, um presente dos deuses. Preciso tê-lo, pensou Orochimaru, com seu desejo pelo Mangekyou inabalável. Parado em silêncio ao lado, o caminho Deva observava a cena impassivelmente. Até o próprio Nagato ficou surpreso com a forma como Susanoo de Itachi conseguiu resistir a ataques tão implacáveis. O olhar do caminho Deva caiu sobre o espelho Yata na mão do Susanoo. Esse escudo reflete ataques baseados em energia? Nagato rapidamente se lembrou. A maior parte dos jutsus usados anteriormente contra Itachi haviam sido refletidos por aquele escudo. Apenas seu Uchiha Tensei havia acertado diretamente o gigante de chakra. O Uchiha Tensei manipula força repulsiva em vez de energia, então ele contorna a defesa do escudo. Se eu amplificar seu poder, posso destruir a carapaça de Itachi. Enquanto Nagato calculava seu próximo movimento, Itachi aproveitou o breve alívio para elaborar uma estratégia de fuga. Preciso eliminar alguns deles se quiser ter alguma chance de escapar, pensou Itachi com a mente a mil. O esforço de manter o Mangekyou fez com que sua visão ficasse ainda mais turva, mas Itachi continuou, analisando seus oponentes. Orochimaru pode esperar por enquanto. Sua liberação de cristal o torna difícil de eliminar. Escorpião, os bonecos dele são muitos e todos estão envenenados. Eu precisaria destruir todos os bonecos para neutralizá-lo. Seu Mangekyou captou o brilho fraco de um núcleo no peito de Sasori, marcado com o caractere Escorpião. Quanto a Conan, suas técnicas baseadas em papel são altamente inflamáveis e não representam uma ameaça significativa. E então aos Pen dos Seis Caminhos. O olhar de Itachi se voltou para os Seis Caminhos, seus olhos se estreitando quando ele percebeu algo crítico. Aquele ali atrás. Será que ele é a chave? Seu foco estava no caminho Naraka. Refletindo sobre os ataques anteriores, Itachi percebeu que além de Conan, todos os outros lutaram na linha de frente, exceto o caminho Naraka e o Homem Grande à sua frente, cujas habilidades ainda não haviam sido reveladas. O gordo absorve chakra, mas o caminho Naraka não fez nada. Se eu o derrotar, posso criar uma brecha para escapar. Itachi rapidamente finalizou seu plano. Entre seus oponentes, o caminho animal invocava bestas, os mísseis do caminho Azura e o Uchiha Tensei do caminho Deva representavam as maiores ameaças. Mas o caminho Naraka e o caminho Preta pareciam ter a maior importância tática. Num piscar de olhos, sua decisão foi tomada. O gigante de chakra do Susanoo se movia em perfeita sincronia com os gestos das mãos de Itachi. Yazaka Magatama. Uma sequência de enormes projéteis de chakra em forma de Magatama se formou na mão do Susanoo e foi arremessada para frente com imensa velocidade. A primeira onda detonou no ar, destruindo o exército de marionetes de Sasori, um após o outro, em uma cascata de explosões. Depois que os bonecos foram reduzidos a fragmentos, outro Magatama atingiu o núcleo de Sasori. Sasori reagiu instantaneamente, puxando um grande pergaminho das costas. Com um movimento rápido, invocou a marionete do terceiro Kazekage. Liberação magnética, defesa de areia de ferro. Uma torrente de areia preta de ferro irrompeu do corpo do boneco, formando um escudo impenetrável diante de Sasori. Este escudo, forjado a partir do Kekkei Genkai do mais forte Kazekage, não vai quebrar, disse Sasori confiantemente. O Magatama acelerou, avançando em direção ao escudo de areia de ferro. Enquanto isso, os Seis Caminhos de Pen, Conan e Orochimaru se dividiram em dois grupos, um avançando em direção a Itachi, o outro se movendo para ajudar Sasori. O Caminho Preta, com sua habilidade de absorver chakra, também avançou em direção a Sasori, com o objetivo de anular o ataque.
Naquele momento, o caminho Naraka, protegido tão diligentemente até então, ficou momentaneamente exposto. Quando o Magatama estava prestes a colidir com a areia de ferro, ele desviou abruptamente do curso. Em uma reviravolta dramática no ar, ele mudou de direção em 90 graus, avançando em direção ao caminho Naraka. Em um instante, o Magatama atacou, destruindo as defesas do caminho Naraka. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.